Relatos e babados. Tem coisas que você descobre sobre pessoas que conhece a vida inteira que simplesmente não fazem sentido. Não encaixam. Seu cérebro não processa porque é impossível demais. Surreal demais. Foi o que aconteceu comigo numa tarde de sábado, dentro de uma casa que eu nunca tinha visto, em um bairro que eu nem sabia que existia. Eu estava em pé no meio de um quarto sujo, cercada de lixo acumulado, olhando para uma parede cheia de fotos minhas. Fotos que eu não sabia que existiam. Fotos com ex-namorados. Fotos na escola, fotos na rua, fotos dormindo. E na penteadeira. Objetos que eu tinha perdido há anos. Bichos de pelúcia da infância. Bijuterias que sumiram misteriosamente. Roupas que eu achei que tinha dado sem querer. Um diário que eu escrevi aos 14 anos. Perfumes antigos. Tudo ali. Guardado, catalogado, preservado. No cabide, penduradas como num museu, peças de roupa que eram minhas. Que eu usei, que desapareceram, que eu procurei, que eventualmente esqueci. Estavam ali, organizadas por cor, por estação, por época. E quando me virei para sair, para fugir daquele lugar que não fazia sentido, ela estava lá. Minha melhor amiga desde os 6 anos de idade. A menina tímida que eu convidei para brincar. Que dormiu na minha casa centenas de vezes. Que conhecia cada detalhe da minha vida. Cada segredo, cada fraqueza. Larissa, minha melhor amiga. Parada na porta. Com cara de ódio. Gritando que eu tinha acabado com a vida dela. E foi nesse momento que eu entendi. Finalmente entendi. 20 anos de amizade. E tudo era mentira. Tudo era obsessão. Antes de eu contar como cheguei naquele quarto de horror, como uma amizade de infância virou perseguição doentia, como anos de sinais que eu ignorei se juntaram numa revelação aterrorizante, preciso que você entenda uma coisa. Esta não é a história de amizade que acabou por briga boba. É a história de obsessão. De alguém que fingiu ser sua amiga por 20 anos enquanto roubava sua vida aos poucos. Se você quer entender como perceber os sinais antes que seja tarde, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o que vem agora vai te fazer revisar todas as suas amizades. Meu nome é Juliana. Hoje tenho 32 anos. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, trabalho como analista contábil em uma empresa de médio porte. Vida normal, comum, feliz. Mas essa felicidade quase não aconteceu. Por causa de uma amizade, ou do que eu achei que era amizade. Tudo começou quando eu tinha 6 anos. Era final dos anos 90, tempo que criança brincava na rua até escurecer. Que a gente dormia na casa de amigos sem os pais ficarem paranoicos. E brincar de bola na rua era normal. Tempos mais simples. Ou pelo menos a gente achava. Eu morava em um bairro de classe média em São Paulo, Zona Leste, casas simples, ruas arborizadas. Todo mundo conhecia todo mundo. Seguro. Tranquilo. Minha família nunca foi rica, mas também nunca passou necessidade. Classe média trabalhadora. Meu pai era motorista de caminhão. Viajava a semana inteira. Voltava fim de semana. Homem quieto. Trabalhador. Honesto. Minha mãe era vendedora de cosméticos. Natura, Avon, o que aparecesse. Tinha talento para venda. Gostava de conversar, de conhecer gente. Eu puxei ela nesse sentido. A gente tinha uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal minúsculo com tanque. Pintura velha, mas sempre limpa. Minha mãe era fanática por limpeza. Chão brilhando, louça lavada, roupa passada. Tudo no lugar. Sempre. Tínhamos um carro. Palio antigo, vermelho desbotado. Ar-condicionado quebrado. Mas funcionava. Levava a gente onde precisava. Supermercado, médico, igreja. Suficiente. Eu era filha única. Meus pais tentaram ter mais, mas não conseguiram. Então eu cresci com toda a atenção deles. E com muita liberdade para brincar na rua, fazer amigos, ser criança. E eu era criança energética, falante, expansiva, sempre organizando brincadeiras, chamando todo mundo, criando jogos, fazendo bagunça. Aquele tipo de criança que não para quieta, que conversa com todo mundo, que ri alto, que não tem vergonha. Foi por isso que eu notei ela. Numa tarde de sábado. Verão. Devia ser janeiro. Fevereiro. Calor insuportável. A gente estava brincando de bola na rua. Uns 10, 12 meninos e meninas da vizinhança. Idades variadas. 6 a 12 anos. Todo mundo junto. Gritando, suando, se divertindo. E ela estava sentada na calçada. Sozinha. Menina pequena, magra, cabelo castanho escuro comprido. Franja cobrindo a testa.
Roupinha simples. Shorts jeans. Camiseta branca. Chinelo. Olhando a gente brincar. Não estava sorrindo. Não estava triste. Só olhando. Como se quisesse participar, mas não soubesse como. Ou tivesse medo de pedir. Parei de correr. Olhei para ela. Ela desviou o olhar rápido. Tímida. Fui até ela. Sem pensar muito. Só fui. Porque era o que eu fazia. Conversava com todo mundo. Sem filtro. Sem medo. Oi, você é nova aqui? Ela olhou para mim. Olhos castanhos grandes. Assustados. Como se ninguém tivesse falado com ela em muito tempo. Sou. A gente se mudou semana passada. Voz baixa. Quase um sussurro. Mas educada. Gentil. Legal! Quer brincar com a gente? A gente tá jogando bola, mas é só por diversão mesmo. Ninguém leva a sério. Ela hesitou. Olhou pra rua. Pras crianças correndo, suando, gritando. Depois olhou pra mim de novo. Eu não sei jogar muito bem. Ninguém aqui sabe. A gente só corre atrás da bola e ri. Vem. Estendi a mão. Ela olhou pra minha mão. Demorou. Finalmente pegou. Levantou. Sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Qual seu nome? Larissa. Eu sou Juliana, mas todo mundo me chama de Ju. Vem, vou te apresentar pro pessoal. E foi assim que começou. Simples, inocente. Uma criança energética convidando outra tímida pra brincar. Gesto pequeno, que mudou tudo. Pra sempre. Larissa se tornou parte do grupo. Rápido. Ela era quieta, mas gentil. Não criava problemas. Concordava com tudo. Seguia o que a gente decidia. Criança fácil de ter por perto. E eu me aproximei dela. Muito. Porque eu gostava de cuidar. De incluir. De fazer todo mundo se sentir bem-vindo. Era meu jeito. Minha natureza. Começamos a brincar juntas todo dia. Depois da escola. Fins de semana. Feriados. Sempre juntas. Ela frequentava minha casa. Muito. Vinha almoçar, lanchar, fazer lição, ver televisão. Minha mãe gostava dela. Dizia que era educada. Que pedia licença. Agradecia. Diferente de outras crianças mal educadas da rua. Eu ia na casa dela também. Mais menos. Não sei explicar por quê. Só que eu preferia que ela viesse na minha. E ela nunca reclamava. Sempre topava. A casa dela era diferente da minha. Um pouco maior. 3 quartos, 2 banheiros, sala maior. Mas bagunçada. Sempre bagunçada. Louça suja na pia, roupa no sofá. Chão sem brilho, banheiro com cheiro ruim. Cama dela raramente arrumada. Lençol amassado. Travesseiro sem fronha às vezes. Minha mãe comentava, baixinho, pra minha avó, quando Larissa ia embora. Coitada da menina. A mãe dela não cuida de nada. Tudo largado. Que desleixo. Mas eu não ligava. Criança não repara essas coisas. Ou repara, mas não julga. Era só a casa dela. Diferente. Mas dela. Os pais dela eram estranhos. Não ruins. Só estranhos. O pai era alto, magro, barba por fazer sempre. Trabalhava em não sei o quê. Saía cedo. Voltava tarde. Quando estava em casa, ficava no quarto assistindo TV. Ou no quintal mexendo com ferramentas. Nunca vi ele conversar muito com ela. Nem abraçar. Nem demonstrar afeto. A mãe era baixinha, gordinha, cabelo sempre preso mal feito, maquiagem borrada, roupa amassada. Trabalhava como auxiliar de limpeza em escola. Chegava em casa cansada. Reclamava muito. De tudo. Do trânsito. Do trabalho. Do marido. Da vida. Eles brigavam. Muito. Alto. Eu ouvia às vezes, quando estava lá, brincando no quarto dela. Porta fechada. E eles gritando na sala. Discussões feias. Xingamentos. Coisas que criança não devia ouvir. Larissa fingia que não ouvia. Aumentava o volume da TV. Ou propunha nova brincadeira. Ou falava mais alto, desviando a atenção. Eu nunca comentava. Porque não sabia o que dizer. E porque ela não queria que eu comentasse. Via nos olhos dela. A vergonha. A tristeza. O pedido silencioso. Não fala sobre isso. Então eu não falava. Mas percebia. A diferença entre minha casa e dela. Entre meus pais e os dela. Entre minha infância e a dela. O primeiro sinal estranho aconteceu quando a gente tinha uns 8 anos. Talvez 9. Não lembro exatamente. Estávamos brincando na casa dela. Esconde-esconde. Coisa de criança. Ela contando. Eu me escondendo. Procurei lugar bom. Difícil. Que ela demorasse para encontrar. Debaixo da cama dela. A cama era simples. Madeira velha. Colchão fino. Lençol de algodão simples.
E embaixo, para firmar, tinha papelão. Aquelas placas grandes de papelão que servem de base. Deitei no chão. Engatinhei debaixo da cama. Poeira, fios de cabelo, uma meia suja, um brinquedo esquecido. E foi quando eu vi, escrito no papelão, com caneta preta, letra dela. Eu conhecia a letra dela de fazer lição junto. A Juliana é muito chata e insuportável, gelei. Coração acelerou. Não entendi. Por que ela escreveria isso? Por que debaixo da cama? Por que escondido? Ela era minha melhor amiga. A gente fazia tudo junto. Eu cuidava dela. Incluía ela. Defendia ela quando outras crianças implicavam. E ela achava que eu era chata? Insuportável? Saí debaixo da cama. Rápido. Brava. Confusa. Magoada. Ela ainda estava contando. 14, 15, 16... Larissa, para! Ela parou. Abriu os olhos. Olhou para mim. Achou já? Que rápido! Não. Não estou mais com vontade de brincar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Hesitei. Parte de mim queria confrontar. Perguntar. Entender. Outra parte tinha medo. De brigar. De perder a amiga. De estar errada. Larissa, eu vi uma coisa debaixo da sua cama. Escrito no papelão. Ela congelou. Rosto mudou. Olhos arregalaram. O quê? O que você viu? Tava escrito que eu sou chata e insuportável. Silêncio. Constrangedor. Pesado. Ela olhou pro chão. Depois pra mim. Depois pro chão de novo. Ah, isso... Por que você escreveu isso? Não é sobre você. Como assim não é sobre mim? Tá escrito meu nome. É sobre outra Juliana, da escola, que implica comigo. Eu sabia que tinha outra Juliana na escola. 2 anos mais velha. Loira, meio metida. Mas não era da nossa turma. Larissa quase não falava com ela. Tem certeza? Tenho. Juro. Ela me irritou um dia e eu escrevi aquilo pra desabafar. Mas era dela. Não você. Nunca você. Quis acreditar. Precisava acreditar. Porque a alternativa era horrível. Era traição. Era falsidade. E a gente tinha 8 anos. Criança faz besteira. Escreve coisa boba. Não significa nada. Certo? Tá bom. Eu acredito. Ela sorriu, aliviada. Desculpa, eu devia ter apagado. Não queria que você visse e ficasse chateada. Tudo bem. Esquece. Mas eu não esqueci. Não completamente. Ficou ali. No fundo. Dúvida pequena. Estranha. Que eu empurrava pra longe toda vez que aparecia. Voltamos a brincar. Vida continuou. Amizade continuou. Mas aquela frase ficou. Debaixo da cama, debaixo da pele. Pra sempre. Os anos passaram. A gente cresceu. Deixou de brincar na rua. Começou a se interessar por outras coisas. Maquiagem, música, meninos. Adolescência chegou. Hormônios, inseguranças, descobertas. Eu e Larissa continuamos amigas. Melhores amigas. Fazíamos tudo junto. Íamos para a mesma escola. Sentávamos juntas. Lanchávamos juntas. Estudávamos juntas. Ou tentávamos. Ela mudou fisicamente. Muito. Ficou bonita. Corpo se desenvolveu. Seios cresceram. Cintura afinada. Quadril desenhado. Cabelo cresceu até a cintura. Liso. Escuro. Brilhante. Cuidava dele com esmero. Lavava todo dia. Penteava devagar. Passava produtos. Começou a se arrumar melhor. Antes usava roupas largas, velhas, herdadas. Agora usava roupas ajustadas, coloridas, modernas. Gastava todo o dinheiro que ganhava de aniversário em roupa, sapato, maquiagem. A transformação foi impressionante. De patinho feio para cisne. Como nos filmes americanos. Meninos começaram a notar, a olhar, a flertar. Eu também mudei, mas de jeito diferente. Continuei energética, falante, expansiva. Mas agora direcionada para outras coisas. Estudos, esportes, amigos, vida social. Entrei pro time de vôlei da escola. Jogava toda quarta e sexta. Treinava, competia, ganhava medalhas. Me sentia forte, capaz. Parte de algo. Larissa nunca quis participar de esportes. Dizia que não era para ela, que não gostava de suar, de se sujar, de competir. Preferia assistir, da arquibancada, sozinha, olhando. Sempre fui boa em matemática, desde pequena. Números faziam sentido para mim. Lógica, raciocínio, cálculos. Adorava. Enquanto outras crianças odiavam matemática, eu pedia mais exercícios, mais desafios. Professores notavam, elogiavam, colocavam minhas provas como exemplo,
Pediam para eu ajudar colegas com dificuldade. Eu ajudava, com prazer, porque gostava de ensinar, de ver gente entender, clicar. Larissa não era boa. Matemática era pesadelo para ela. Não entendia, não conseguia, ou não queria conseguir. Não sei. Tirava notas baixas, vermelhas, recuperação, todo semestre, todo ano. Eu me ofereci para ajudar. Óbvio. Era a melhor amiga. Era boa em matemática. Fazia sentido. Combinávamos de estudar. 2 vezes por semana. Terça e quinta. Depois da escola. Casa dela ou minha. Alternado. Eu levava caderno, livro, calculadora, exercícios extras que eu imprimia. Preparada. Animada. Pronta para ensinar. Ela também levava material, mas nunca abria. Ficava fechado. Em cima da mesa. Intocado. Sentávamos. Eu abria meu caderno. Começava a lhe explicar, passo a passo, devagar. Claro. Ela olhava, por uns 5 minutos. Depois desviava. Olhava pela janela, pro teto, pro celular. Lari, tá prestando atenção? Tô sim, continua. Continuava. Explicando, mostrando, resolvendo junto. Mais 5 minutos. Ela interrompia. Ju, antes de continuar, me conta daquela festa que você foi sábado. Depois a gente conversa. Vamos focar na matéria agora. Mas é rapidinho. Só quero saber se você ficou com aquele menino, o Rodrigo. Larissa, a prova é semana que vem. Você precisa estudar. Eu sei, mas 5 minutinhos não vão fazer diferença. Por favor? Ela fazia cara de cachorrinho pidão. Olhos grandes, lábio inferior para fora. Mãos juntas em súplica. Eu suspirava. Cedia. Porque era amiga. Porque tinha dificuldade de dizer não. Porque achava que 5 minutos não iam atrapalhar tanto. Tá bom, 5 minutos. Depois a gente volta pro estudo. Ela sorria. Largava tudo. Se ajeitava na cadeira. Toda a atenção em mim. E aí? Ficou com ele? Conta tudo. E eu contava. Porque gostava de falar das minhas coisas. Das paqueras. Das novidades. E porque ela era minha melhor amiga. Com quem mais eu ia desabafar? Contava do Rodrigo. De como nos conhecemos. Como foi o beijo? Se foi bom? Se tinha química? Se ia dar em algo? Tudo. Ela perguntava mais, querendo cada detalhe mínimo. Mas como foi o beijo exatamente? Foi ele que puxou ou você? Ele. E como você se sentiu? Ficou nervosa? Um pouco no começo. Depois relaxei. E onde foram depois do beijo? Ficaram só lá? A gente sentou num canto, conversou. Ficou mais um pouco. Depois ele me levou em casa. Ele te levou? De carro? Sim. Carro do pai dele. Nossa, que chique. Ele deve gostar mesmo de você. E os pais dele? Tem dinheiro? Não sei, acho que sim. Classe média alta, talvez. Que legal. Você merece alguém assim, que te trate bem. 5 minutos viravam 15. 15 viravam 30. 30 viravam 45. Quando eu olhava para o relógio, já tinha passado quase 1 hora. Sem estudar nada. Só conversando. Lari, já passou muito tempo. A gente precisa voltar para a matéria. Ah, mas agora já tá tarde. Minha mãe vai chegar logo. Deixa para a próxima vez. Mas você tem prova terça? Eu sei. Vou estudar sozinha em casa. Nunca estudava. Óbvio. Tirava nota baixa, de novo, e reclamava. Dizia que matemática era muito difícil, que professor não explicava bem, que não conseguia entender. Mas quando eu oferecia ajuda de novo, mesma coisa. Conversa, desvio, zero estudo. Eventualmente desisti de tentar. Deixei ela se virar sozinha. Passei só a emprestar meu caderno quando ela pedia. Para copiar. Para colar mesmo. Nunca para estudar de verdade. E as perguntas continuavam. Sempre sobre meninos. Sempre sobre minha vida amorosa. Ju, me conta mais do Rodrigo. Vocês ainda estão se falando? Estamos. Mas nada sério. Só ficada. Mas você gosta dele? Gosto. Mas não sei se quero namorar ainda. Tô curtindo ficar. Entendo. E ele? Demonstra querer algo sério? Mais ou menos. Ele falou uma vez de me apresentar pros pais, mas não insistiu. Nossa, apresentar pros pais é coisa séria. Você tá pensando em aceitar? Não sei ainda. Vou ver como as coisas evoluem. E ela continuava. Pergunta atrás de pergunta. Interesse profundo. Atenção total. Mas quando eu perguntava sobre a vida dela, sobre paqueras dela, a resposta era sempre a mesma. E você, Lari? Tem alguém interessante no seu radar? Ah, não, ninguém. Mas tem vários meninos legais na nossa escola. Nenhum te chamou a atenção? Não muito. Acho todos meio bobos.
Nem o Gustavo? Você não disse que ele era bonito? Disse. Mas bonito não é tudo. Ele é chato. Sem assunto. E o Felipe? Ele é engraçado, inteligente. É, mas não é meu tipo. Qual é seu tipo então? Não sei. Ainda não achei. E desviava. Mudava de assunto. Voltava pra mim. Minhas histórias. Meus meninos. Minha vida. Durante toda a adolescência, dos 13 aos 18, lembro de talvez 4 ou 5 casos dela. Meninos que ela saiu. Ficou. Teve algo breve. O primeiro foi com 13. Marcos. Menino quieto, bonito, da nossa turma. Cabelo loiro. Olhos azuis. Popular. Jogava futebol. Ela ficou com ele numa festa. Me contou depois, animada, rindo, dizendo que tinha sido legal. Começaram a ficar mais vezes. Na escola, em festas, viraram um casal quase. 2 semanas depois, acabou. Do nada. Lari, cadê o Marcos? Faz tempo que não vejo ele com você. A gente terminou. Por quê? Vocês estavam tão bem. Ele era muito chato. Só falava de futebol. Cansei. Mas você parecia gostar tanto. Parecia. Mas era só ilusão. Não era pra ser. Pronto. Arquivado. Nunca mais tocou no assunto. Segundo foi com 15. Daniel. Alto. Moreno. Sorriso bonito. Trabalhava com o pai. Oficina mecânica. Tinha moto. Levava ela pra dar volta. Ficaram por 1 mês. Talvez 2. Ela falava dele às vezes. Não muito. Mas falava. Depois sumiu. Ele sumiu. Relacionamento sumiu. E o Daniel? Terminamos? Sério, por quê? Muito grudento. Queria ficar comigo o tempo todo. Sufocante. Nossa, mas você parecia feliz com ele. Era no começo, depois enjoou. E pronto. Página virada. Terceiro foi com 16. Lucas, inteligente, estudioso. Queria medicina, bonito, classe média alta, pais médicos também. Ela ficou impressionada no começo. Disse que era diferente, maduro, com futuro, potencial. Ficaram 3 meses, mais longo que os outros. Achei que ia virar namoro sério. Acabou. De repente, como sempre. Lucas sumiu. Terminou? Sim. O que aconteceu? Nada demais. Só não rolou. Mas você gostava tanto dele. Falava que era diferente. Gostava, mas percebi que não era. Só mais um. Sem detalhes. Sem explicação. Sem emoção. Como se não significasse nada. Quarto foi com 17. Pedro. Engraçado. Carismático. Tocava violão. Fazia serenata. Romântico. Ficaram 2 meses. Ela sorria quando falava dele. Parecia genuinamente feliz. Mas terminou. Claro que terminou. Pedro não está mais com você? Não. Terminamos. Por que dessa vez? Muito dramático. Tudo era motivo para fazer declaração. Muito intenso. Cansei. Mas intensidade é bom. Mostra que ele gosta de você. Para mim era sufocante. Prefiro algo mais leve. Sempre tinha desculpa. Sempre tinha razão. Sempre terminava. E eu achava estranho. Porque os meninos eram legais. Diferentes uns dos outros. Cada um com qualidade única. E todos interessados nela. De verdade. Mas ela descartava. Como se fossem nada. Como se não valessem nada. Nunca entendi. Não fazia sentido. Só entendi anos depois. Quando descobri que nenhum deles importava. Porque o objetivo nunca foi eles. O objetivo sempre foi outra coisa. Outra pessoa. Eu. Quando viramos jovens adultas, as coisas mudaram. Naturalmente. Responsabilidades apareceram. Trabalho, faculdade, vida corrida. Eu entrei para a faculdade de Ciências Contábeis. Consegui bolsa parcial. Trabalhava de dia. Estudava à noite. Puxado. Cansativo. Mas necessário. Larissa começou a trabalhar também. Vendas. Loja de roupas. Shopping. Não fez faculdade. Disse que não era para ela. Que preferia trabalhar logo, ganhar dinheiro. Viver. Nos afastamos um pouco. Natural. Cada uma com sua rotina. Seus compromissos, seus círculos, mas ainda mantínhamos contato. Saíamos às vezes. Fins de semana, quando dava. Com outros amigos também. Grupo misto. Conhecidos da escola, do bairro, do trabalho. Foi nessas saídas que comecei a perceber mudança no comportamento dela. Mudança estranha. Direcionada. Ela começou a me criticar. Muito. Por coisas pequenas. Irrelevantes. Bobas. Primeira vez foi num jantar. Casa de uma amiga nossa, Camila. Combinamos de cozinhar juntas. Receita nova. Massa com molho especial.
Experimento. Eu estava ajudando, cortando embalagens de ingredientes, tesoura na mão, abrindo pacotes. Normal. Larissa olhou, parou o que estava fazendo e disse alto, para todo mundo ouvir: Nossa, Ju, ninguém corta embalagem assim. Você não aprendeu a cortar direito? Fiquei confusa. Olhei para a embalagem na minha mão. Estava cortando normal, do jeito que sempre cortei, do jeito que todo mundo corta. Como assim? Desse jeito aí, torto, sem cuidado, qualquer um vê que tá errado. Olhei para as outras pessoas. Camila, outros amigos. Ninguém achou estranho meu corte, mas ficaram sem graça com o comentário dela. Larissa, tá cortado, serve pro propósito, não precisa ser perfeito. Não é sobre ser perfeito, é sobre fazer certo. Mas tudo bem, você sempre foi meio largada nessas coisas. Largada? Eu? Como assim? Fiquei chocada. Foi grosso, desnecessário, sobre algo completamente irrelevante. Fingi que não me importei. Ri sem jeito, mudei de assunto. Continuamos cozinhando. Mas ficou. O tom. A maldade disfarçada de crítica construtiva. Depois dessa, começou a acontecer mais. Toda vez que a gente se encontrava. Com amigos, sozinhas, sempre tinha algum comentário. Sobre minha roupa. Esse vestido não te favorece. Você tem quadril grande, deveria evitar esse tipo de modelagem. Sobre meu cabelo. Você devia parar de alisar tanto. Tá ficando ressecado. Parece palha. Sobre meu jeito de falar. Você fala muito rápido. As pessoas mal entendem. Deveria respirar mais entre as frases. Sobre minha comida. Nossa, você pôs muito sal. Não sente que tá muito salgado? Sempre. Sobre tudo. Críticas, implicâncias, pequenas maldades embrulhadas em sarcasmo. E o pior, sempre na frente de outros. Nunca sozinha comigo. Sempre com plateia. Comecei a me sentir mal, insegura, questionando tudo que eu fazia. Será que eu realmente cortava errado? Falava demais? Me vestia mal? Comentei com Camila um dia. A gente tinha ficado amigas, conversávamos bastante. Camila, pergunta boba. Você acha que a Larissa tá meio estranha comigo? Estranha como? Não sei. Criticando muito, implicando. Ou é coisa da minha cabeça? Camila hesitou. Olhou em volta. Depois pra mim. Olha, eu não queria falar nada. Mas já que você perguntou... Sim, eu notei. Notou o quê? Que ela tá pegando no seu pé. Muito. Toda hora tem algum comentário. Sempre sobre você. E sempre meio maldoso. Meu coração apertou. Então não era coisa da minha cabeça. Era real. Por que você acha que ela tá fazendo isso? Não sei. Inveja, talvez? Você tá bem. Faculdade, trabalho, namoricos, vida organizada. Talvez ela esteja insegura com a vida dela e descontando em você. Fazia sentido. Mais ou menos. Mas não justificava. A amiga não faz isso. Não destrói outra pra se sentir melhor. Você acha que eu deveria falar com ela? Acho. Mas com cuidado. Ela pode ficar na defensiva. Pensei em falar. Mas não falei. Porque tinha medo. De brigar. De perder a amizade de 20 anos. De estar sendo sensível demais. Então ignorei. De novo. Como sempre. Mas a gota d'água veio semanas depois. E foi pior do que eu podia imaginar. Eu tinha começado a sair com um rapaz. Jonas. Conhecido de amigos. 24 anos. Estudava engenharia, trabalhava, educado, bonito, legal. Nos conhecemos numa festa. Conversamos a noite toda. Trocamos número. Começamos a sair. Nada sério. Só ficada. Encontros casuais, cinema, pizzaria, parque, conversas longas. Mas tinha química, potencial, possibilidade de virar namoro. Contei pra Larissa. Claro, porque era costume. Sempre contava das minhas paqueras. Ela perguntou tudo. Como era? Onde trabalhava? Como nos conhecemos? Se era bonito? Se tinha dinheiro? Respondi tudo. Animada. Porque gostava dele. E queria compartilhar. Um mês depois, combinamos uma saída. Eu e Jonas. Larissa e um rapaz que ela estava saindo. Lucas. Conhecido dela. Trabalho, talvez. Duplo date. Balada. Drinks. Dança. Diversão. Marcamos num lugar. Clube que frequentávamos quando mais jovens. Nostalgia. Relembrar velhos tempos. Cheguei com Jonas. Larissa e Lucas chegaram depois. Ela arrumada. Bonita. Maquiagem bem feita. Vestido justo. Salto. Cabelo solto. Cumprimentos. Beijos no rosto. Apresentações. Drinks. Música. Começamos a conversar. E foi quando eu notei.
Ela ignorava completamente o Lucas. Mal olhava. Mal respondia quando ele perguntava algo, mas ficava puxando o assunto com Jonas, o tempo todo. E aí, Jonas? A Ju me disse que você faz engenharia. Que tipo? Civil. Que legal, deve ser difícil. Você é inteligente, então. Ele sorriu sem jeito. Olhou pra mim. Respondi com um olhar confuso. E vocês se conheceram como? Conta! Numa festa, amigos em comum. Que romântico. E você gosta dela? Ela é meio intensa às vezes, mas no fundo é legal. Meio intensa? Como assim meio intensa? Jonas riu. Sem graça, tentando ser educado. Ela é ótima, bem divertida. É sim, apesar do hábito irritante de tentar explicar tudo pra todo mundo. Você deve ter notado. Gelei. Hábito irritante? Como ela sabia disso? Como ela sabia que às vezes eu explicava demais? Era algo que ela sabia porque me conhecia desde criança. Porque sabia minhas manias, minhas fraquezas, minhas inseguranças, e estava usando isso contra mim, na frente dele, para me diminuir. Jonas olhou para mim, desconfortável. Não acho irritante, acho fofo, ela gosta de ajudar. É, ou gosta de se exibir. Lucas tentou mudar de assunto, puxar ela para dançar. Ela ignorou. Continuou, perguntando sobre ele, sobre gostos, comidas, filmes, músicas, ignorando completamente que ela tinha vindo com outro rapaz e que ele tinha vindo comigo. Me senti humilhada, atacada, traída. Ela conhecia cada detalhe meu, cada insegurança, cada medo, e estava usando para me sabotar, para me diminuir na frente de alguém que eu gostava. Levantei. Inventei desculpa. Dor de cabeça, cansaço. Precisava ir. Jonas se ofereceu para me levar. Disse que não precisava, que pegava Uber, que ele ficasse. Aproveitasse. Saí. Rápido. Antes de chorar na frente de todo mundo. Fui para casa. Sozinha. Triste. Confusa. Raiva misturada com mágoa. Decidi ali. Chega. Não ia mais manter contato. Não respondia mensagens. Não aceitava convites. Cortei relação. Ela tentou contato algumas vezes. Mensagens. Ligações. Perguntando se estava tudo bem. Se tinha acontecido algo. Respondia curto. Tô bem. Só ocupada. Trabalho tá puxado. Depois a gente conversa. Eventualmente ela parou de insistir. Viramos conhecidas, ex-amigas, passado. Jonas se afastou também. Semanas depois disse que estava focando nos estudos, que não tinha tempo para relacionamento. Aceitei. Vida seguiu. Ou tentou seguir. Até aquela noite, 2 anos depois, quando tudo explodiu de vez. 2 anos se passaram. Eu tinha 26. Formada, trabalhando, ganhando meu dinheiro, independente, solteira, curtindo vida. Decidi sair, sozinha, numa sexta à noite. Balada, dançar, beber um pouco, relembrar velhos tempos. Escolhi o mesmo clube que frequentávamos. Nostalgia. Saudade da época que as coisas eram mais simples. Fui, me arrumei. Vestido preto justo, salto, maquiagem, cabelo solto, bonita, confiante. Cheguei. Música alta, gente dançando, drinks coloridos, energia boa. Fui pro bar, pedi drink, vodka, energético, limão, básico. Comecei a observar. Pessoas, rostos conhecidos, alguns, maioria desconhecidos. Foi quando vi um rapaz. Bonito, alto, cabelo curto, barba feita, sorriso largo. Dançando, sozinho. Olhei. Ele olhou de volta. Sorriu. Acenou. Acenei de volta. Ele veio. Pediu pra dançar. Aceitei. Dançamos. Conversamos. Gritando por cima da música. Rindo. Drinks. Mais dança. Química. Acabamos nos beijando. Ali mesmo. Pista. Sem drama. Sem peso. Só diversão. Foi quando ouvi voz alta. Brava. Agressiva. Que bonito, Juliana. Me fazendo de otário. Me chamou aqui pra quê, então? Pra beijar outro na minha cara? Me virei. Jonas. O Jonas. Parado ali. Cara vermelha. Olhos raivosos. Mãos fechadas. Jonas, do que você está falando? Não se faz de boba. Você me mandou mensagem. Disse que queria me ver. Marcou aqui. Hoje. E agora tá aí se agarrando com outro. Eu não te mandei mensagem nenhuma. Não falo com você há 2 anos. Mentirosa. Tá aqui no meu celular. Ele mostrou. Tela do celular. Conversas. Mensagens. Minha foto. Meu nome. Mas não era meu número. Li as mensagens. Coração acelerando. Oi, Jonas. Sou eu, Juliana. Mudei de número.
Como você está? Tenho pensado muito em você. Nós dois sempre tivemos química. Acho que devíamos nos dar uma segunda chance. Podemos ser felizes juntos. Vamos nos encontrar? Sexta à noite, naquele clube que a gente ia. Saudades de você. E ele tinha respondido, animado, dizendo que também sentia falta, que também achava que tinham química, que queria tentar de novo. Jonas, isso não fui eu, juro. Olha o número, não é o meu. Mostrei meu celular. Meu número. Diferente. Completamente diferente. Então quem foi? Quem se passaria por você? Não sei, mas não fui eu. Eu nem sabia que você estaria aqui. Ele olhou, confuso, processando. O rapaz que eu estava beijando saiu fora, sem querer confusão. Sumiu na multidão. Jonas respirou fundo. Olhou de novo para o celular. Depois para mim. Então alguém usou sua foto, seu nome, e me convenceu a vir aqui. Por quê? Não sei. Não faço ideia. Foi quando ela apareceu. Como num filme. No timing perfeito. Larissa. Saindo da multidão. Sorridente. Arrumada. Como se tivesse acabado de chegar. Oi, gente. Que coincidência. Olhei para ela. Choque. Surpresa. Algo estranho no estômago. Larissa? Oi. Tudo bem com vocês? Tá rolando algum clima de novo? Olhou pro Jonas. Sorriso maroto. Na verdade, tá rolando uma confusão. Jonas explicou. Mostrou as mensagens, a foto, o número falso. Ela fez cara de surpresa. Exagerada. Nossa, que absurdo! Quem faria isso? Olhei pra ela. Realmente olhei. E vi. Nos olhos dela. Satisfação. Prazer. Diversão. Ela tinha feito. Ela tinha se passado por mim. Tinha armado tudo. Pra me sabotar, pra me humilhar, pra me destruir. E estava ali, assistindo, fingindo surpresa, se deliciando. Mas já que a Juliana já está acompanhada, ela olhou para o espaço vazio onde o rapaz tinha estado. Ou estava. Eu posso ficar com você, Jonas. A gente sempre se deu tão bem quando você namorava a Ju. Jonas fez cara de nojo. Literal nojo. Não, obrigado. Eu vou embora. Saiu. Rápido. Sem olhar para trás. Eu também ia sair. Mas ela me segurou. Mão no meu braço. Ju, espera. Você está me evitando? A gente tem muita história. Não dá para apagar assim. Olhei para a mão dela. Depois para a cara dela. E vi. Claramente. Loucura. Obsessão. Raiva. Larissa, me solta. Só quero conversar. Me solta. Agora. Soltei o braço. Brusco. Saí andando. Rápido. Dela. Daquele lugar. De tudo. Fui embora com cara queimando. De vergonha. De raiva. De medo. Porque entendi finalmente. Ela não era amiga. Nunca foi. Era outra coisa. Algo doente. Obsessivo. Perigoso. 2 dias depois, Jonas me mandou mensagem. No meu número de verdade dessa vez. Disse que tinha ficado muito preocupado. Com toda aquela situação. Alguém tinha se passado por mim. Tinha usado minha foto. Meu nome. Tinha enganado ele. E que ele queria entender. Queria saber quem. Por quê. Então tinha feito algo. Tinha contratado um investigador. Conhecido da família. Especializado em crimes digitais. Rastrearam o número. O IP. Tudo. Encontraram o endereço. Zona Oeste. Bairro afastado. Região pobre. Ele mandou pra mim. Foto. Mapa. Localização exata. Juliana, você merecia saber. Alguém fez isso com você. Isso é crime. Você deveria reportar. Eu ia reportar. Ia na polícia. Fazer boletim. Denunciar. Mas antes queria ver. Com meus próprios olhos. Quem tinha feito. Por quê? Hoje eu sei. Fui imprudente. Burra. Me coloquei em risco enorme. Mas na época não pensava direito. Queria respostas. Imediatas. Fui. Sábado de tarde. Sol forte. 14 horas. Endereço era em bairro que eu não conhecia. Periferia. Zona Oeste. Casas simples. Ruas esburacadas. Pouco movimento. Peguei Uber. Até perto. Pedi para parar algumas quadras antes. Caminhei o resto. Cheguei no endereço. Não era casa individual. Era vila. Pequeno complexo de casas. 5, 6, juntinhas, coladas. Muro baixo, portão de ferro, interfone velho. Toquei, esperei. Voz de senhora. Rouca, cansada. Quem é? Boa tarde. Eu venho fazer entrega. Cosméticos. Para esse endereço. Mentira. Inventada na hora. Não acreditei que ia funcionar. Funcionou. Pode entrar. Portão destravou. Barulho elétrico. Abriu. Entrei. Coração batendo forte. Mão suando.
Corredor estreito, sujo, mal cheiroso. Entre as casas, portas velhas, janelas baixas, grades. Tudo precário. Fui andando, devagar, olhando, procurando. Algo. Qualquer coisa. Foi quando vi, numa janela. Baixa, sem cortina. Foto. Minha foto. Colada num espelho. Parei. Respiração travou. Olhei mais. Dentro da casa, pela janela, vi mais. Objetos. Na penteadeira. Reconheci. De longe. Mas reconheci. Eram meus. Fui até a porta. Madeira velha. Tinta descascada. Maçaneta solta. Tentei. Girei. Abriu. Porta não estava trancada. Abriu fácil. Rangendo. Entrei. Cheiro. Primeira coisa que notei. Mofo, lixo, acumulação. Casa pequena. Escura. Cortinas fechadas. Pouca luz. Sala com lixo. Caixas. Sacos. Roupas velhas. Entulho. Caminho estreito entre as coisas. Segui. Devagar. Coração explodindo. Porta do quarto. Entreaberta. Empurrei. Quarto. Cama no canto. Escrivaninha. Cabide. Penteadeira. E tudo mais. Tudo que me fez querer gritar. Na escrivaninha. Objetos meus. Que sumiram anos atrás. Pulseira de strass. Do meu aniversário de 13 anos. Bichinho de pelúcia. Ursinho marrom. Que dormi junto anos. Perfume. Lô de cacharel. De 15 anos. Bijuterias. Brincos. Colares. Anéis. Tudo lá. Organizado. Catalogado. E um diário. Meu diário. De quando tinha 14 anos. Que eu achei que tinha perdido. Estava ali. Aberto. Páginas marcadas. Sublinhadas. No cabide. Roupas. Minhas roupas. Que sumiram. Ao longo dos anos. Vestido vermelho. De festa de 18 anos. Blusa jeans. Que adorava. Que usei até gastar. Que sumiu do armário. Saia preta. Shorts. Camisetas. Tudo lá. Pendurado. Por cor. Por tipo. Como museu. E na penteadeira. Espelho. Cheio. Coberto. De fotos. Minhas fotos. Antigas. Novas. Escola. Festas. Rua. Praia. Parque. Dormindo. Dormindo. Fotos de mim dormindo. Na minha cama. Na minha casa. Que eu não sabia que existiam. Com ex-namorados. Beijando. Abraçando. Momentos íntimos. Privados. Fotos que ela tinha tirado. Escondida. Sem eu saber. Anos. Anos dela me fotografando. Me roubando. Me colecionando. Minha visão escureceu. Pernas bambas. Nojo. Horror. Medo. Precisava sair. Agora. Peguei celular. Mãos tremendo. Tirei fotos. Rápido. De tudo. Objetos. Roupas. Fotos. Diário. Tudo. Evidência. Precisava de evidência. Virei para sair. Porta bloqueada. Ela estava ali. Larissa. Mas diferente. Muito diferente. Irreconhecível quase. Cabelo sujo. Oleoso. Grudado na cabeça. Olheiras fundas. Roxas. Pele pálida. Doentia. Roupa larga. Velha. Suja. Cheiro forte. Corpo magro. Esquelético. Olhos vazios. E ao mesmo tempo cheios. De raiva. Ódio. Loucura. Ela gritou. O que você está fazendo aqui? Voz rouca. Histérica. Sai agora ou eu vou acabar com você do jeito que você acabou a minha vida. Recuei. Bateu nas costas na penteadeira. Fotos caindo. Objetos caindo. Ela avançou. Surto de adrenalina. Autopreservação. Empurrei. Forte. Com tudo. Ela caiu. Pro lado. Bateu no chão. Corri. Porta. Corredor. Portão. Rua. Corri. Sem parar. Sem olhar para trás. Até não conseguir mais. Parei. Dobrada. Mãos nos joelhos. Respirando. Chorando. Tremendo. Peguei Uber. Fui direto. Delegacia. Na delegacia contei tudo. Desde o começo. Amizade de 20 anos. Sinais estranhos. Objetos sumidos. Sabotagens. Mensagens falsas. Casa. Fotos. Tudo. Mostrei fotos que tirei. Objetos. Roupas. Diário. Fotos dela de mim. Delegada ouviu. Atenta. Séria. Pegou o depoimento. Registrou. Disse que ia investigar. Investigação começou. Rápido. Foram na casa. Com mandado. Recolheram tudo. Objetos meus. Todos. Apreendidos como evidência. Roupas. Fotos. Diário. Bijuterias. Tudo. Encontraram mais. Muito mais. Objetos de outras pessoas. Que ela tinha roubado. Ao longo dos anos. Na escola. No trabalho. De conhecidos. Compulsão. Cleptomania.
transtorno. Interrogaram ela. Confrontaram. Ela confessou. Eventualmente. Depois de negar. Depois de surtar. Confessou que roubava de mim desde criança. Pequenas coisas. Que eu não ia notar. Que eu não ia procurar. Guardava. Colecionava. Como troféus. Fotografava. Escondida. Quando eu dormia. Quando eu não via. Anos e anos. Dizia que me amava. Que era obcecada. Que eu era perfeita. Que queria ser eu. Ter minha vida, meus meninos, minha felicidade. Por isso sabotava. Destruía meus relacionamentos. Afastava pessoas. Porque se ela não podia ter, eu também não podia. Pais dela. Descobri a verdade. Tinham morrido. 5 anos antes. Acidente de carro. Os dois juntos. Ela escondia. Fingia que estavam viajando. Que moravam em outra cidade. Que estavam bem. Morava sozinha. Naquela casa horrível. Acumulando. Obcecando. Se deteriorando. Trabalho tinha perdido. Há anos. Vivia de seguro. De economia deles. Que estava acabando. Era doente. Mentalmente. Gravemente. Foi internada. Compulsoriamente. Clínica psiquiátrica. Tratamento. Transtorno de personalidade. Esquizofrenia. Bipolaridade. Múltiplos diagnósticos. Meus objetos foram devolvidos. Eventualmente. Após perícia. Investigação. Tudo. Peguei. Olhei. E não quis mais. Não conseguia. Estavam contaminados. Por ela. Pela obsessão. Pelo horror. Doei. Joguei fora. Não importa. Não queria mais. Encontrei Jonas. Pessoalmente. Para agradecer. Por ter investigado. Por ter me dado informação. Por ter me ajudado sem precisar. Conversamos. Café. Horas. Sobre tudo. Sobre ela. Sinais que a gente perdeu. Comportamentos estranhos. Como não notamos. Rimos. Nervoso. Trágico. Mas rimos. Saímos de novo. Algumas vezes. Jantares, cinema, caminhada. Reatamos. Devagar, sem pressa, mas reatamos. Namoramos. 1 ano. Noivamos. Casamos. Ano seguinte. Hoje temos 2 filhos. Menino e menina. 4 e 2 anos. Lindos, saudáveis. Trabalho. Ele engenheiro. Eu contadora. Vida estável. Normal. Feliz. Às vezes penso nela. Larissa. Onde está? Como está? Se melhorou? Se tratou? Não procuro saber. Melhor assim. Passado enterrado. Aprendi. Muita coisa. Sobre confiança. Sobre sinais. Sobre limites. Amizade verdadeira não sabota. Não rouba. Não obsessiona. Não destrói. Amizade verdadeira celebra. Apoia. Respeita. Cresce junto. Sinais estavam lá. Sempre estiveram. Mensagem na cama. Objetos sumindo. Críticas. Sabotagens. Eu ignorei. Porque não queria ver. Porque doía demais aceitar. Mas ignorar não apaga. Só adia. Até explodir. Violentamente. Hoje sou cuidadosa. Com amizades, com proximidade, com confiança. Não por trauma, mas por aprendizado. Por maturidade. Por autopreservação. Meu nome é Juliana. Tenho 32 anos. Sobrevivi a 20 anos de amizade falsa. De obsessão disfarçada de amor. De roubo disfarçado de afeto. E se você está lendo isso, ouvindo isso, e algo ressoou, algo fez sentido, algo te deixou desconfortável sobre alguma amizade sua, presta atenção. Nos sinais. Nas críticas constantes. Nas sabotagens. Nos objetos que somem. Nas fotos não autorizadas. No comportamento possessivo. Obsessão não é amor. Controle não é cuidado. Ciúme doentio não é prova de importância. E você não precisa manter amizade que te machuca, que te diminui, que te rouba, literalmente ou emocionalmente. Pode cortar, pode se afastar, pode denunciar se necessário. Você não deve lealdade a quem te prejudica. Mesmo que seja de 20 anos. Mesmo que seja de infância. Mesmo que seja doloroso. Porque no final, você só tem você. E proteger sua paz, sua saúde mental, sua segurança, não é egoísmo. É sobrevivência. Pelo menos dessa história louca saiu algo de bom. Meu marido, meus filhos, minha vida. Mas não foi graças a ela. Foi apesar dela. Se essa história te impactou, te alertou, te fez pensar diferente sobre alguma amizade, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já teve amizade tóxica? Como percebeu? Como saiu? Vamos compartilhar para ajudar quem ainda não viu os sinais.